neste bloco vamos entrevistar Romildo Bolzan Júnior, da Chapa 4, candidato da Situação, apoiado pelo atual presidente Fábio Koff. E ele vai responder sobre os mesmos temas do qual respondeu Homero Bellini Júnior. Vamos para o primeiro tema. Romildo Bolzan Júnior, quais são os seus projetos na área do futebol? E eu repito a pergunta, envolvendo o perfil do técnico, se isso tem a ver com a manutenção do técnico Luiz Felipe Scolari, diretoria executiva, com a manutenção de Rui Costa, qual o seu organograma e, quem sabe, perfil de novos reforços que venham por aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós já temos a nossa definição em relação a todas as esferas hierárquicas de comando no futebol. O presidente vai ser o nosso vice-presidente de futebol, o presidente Koff será o vice-presidente de futebol, com o ex-presidente Duda Cref será o diretor de futebol, o Filipão será o nosso treinador, a comissão técnica permanecerá a mesma e também a questão do Rui Costa fica na dependência do presidente Koff, que pediu autonomia para escolher a sua equipe e ele escolherá a sua equipe de acordo com com o seu entendimento, e ele tem essa autonomia. O futebol será exatamente um futebol espelhado muito na base, nós vamos buscar o futebol, a complementação do plantel a partir do que temos lá, aquilo que não for possível suprir com a saída de jogadores ou talvez com a qualificação de posições, nós vamos examinar primeiro a base, depois vamos buscar fora. E esse trabalho já está sendo feito, essa prospecção já existe no mercado, tanto brasileiro como também sul-americano. Estamos buscando a nosso entendimento a respeito disso e vamos ter esse plantel que hoje é praticamente 15, da metade dos jogadores que estão lá são oriundos da base e também esses 5 que estão na titularidade. E, portanto, o futebol do Grêmio vai ser exatamente o futebol copeiro, o futebol aguerrido, o futebol dinâmico, o futebol indignado, o futebol com o perfil de ser capaz de não se entregar por qualquer resultado, vai até o fim na busca da vitória. E essas questões todas estão na cultura da formação desse grupo de trabalho que está lá hoje. Muito bem, primeiro tema de futebol, né? Respondendo o candidato Romildo Bolzan Júnior. Vamos ao segundo tema. Mais uma vez, Daniel Oliveira pergunta ao candidato sobre a Arena do Grêmio. Boa tarde ao candidato Romildo Bolzan Júnior. A minha pergunta ela é a mesma feita no bloco anterior. Um estádio moderno exige um alto investimento para manutenção. Qual é a ideia do senhor para que o Grêmio não tenha um prejuízo quanto a isso? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não tenho medo de pagar água e luz. Para mim, isso aí não é problema nenhum. Eu tenho muita vontade, muito desejo de gerir a Arena, sim. Eu quero gerir a Arena. Acho que o Grêmio tem expertise e tem capacidade de identificar a necessidade fundamental, talvez não contaminando o Grêmio com a própria Arena, uma administração apartada, uma administração profissional, mas o Grêmio vai ter que fazer daquele equipamento toda a perspectiva das suas receitas e do seu futuro. Ou seja, o Grêmio vai ter que consolidar uma enorme capacidade de, com o seu sócio, buscar os recursos para o equilíbrio orçamentário e financeiro. A Arena é o instrumento para isso. A Arena é o meio para isso. Ou seja, na medida que nós tivermos a Arena, nós podemos repactuar a migração, nós podemos buscar fazer campanhas de sócios, que nós estávamos impedidos pelo segundo aditivo. O Grêmio vai poder fazer duplicação dos seus valores em relação à questão do quadro social. O Grêmio vai poder dinamizar os custos da Arena através da ocupação parcial em jogos de menor expressão. O Grêmio vai poder ali fazer campanhas publicitárias, explorar completamente a capacidade do estádio, nos camarotes, na venda de publicidade, nos estacionamentos, no name rights, em tudo aquilo, nas locações comerciais, tudo aquilo que possa ser objeto de rendimento para o Grêmio. O Grêmio vai passar a fazer um projeto da Arena para sobreviver, para buscar autossuficiência e para buscar também a nossa capacidade. Eu não tenho medo de despesa ali, eu tenho, na verdade, a vontade de fazer cada vez mais receitas para o Grêmio e estabelecer a partir da Arena o equilíbrio orçamentário e financeiro que o clube precisa. Muito obrigado, candidato. Já falamos do futebol e da Arena. Lembrando que são 4 temas que nós decidimos de uma forma democrática, até para que o torcedor gremista tenha ideia daquilo que os candidatos à presidência estão tratando nos bastidores, de temas estritamente de interesse do torcedor. Vamos ao terceiro tema. Fabiano Baldasso pergunta sobre a geral do Grêmio. De novo sobre a geral, de tanto destaque no Grêmio para o bem e para o mal em determinados momentos. Por isso é importante saber do candidato, como quis saber do Homero Bellini Júnior, a condução desse processo, da presença da geral do Grêmio na Arena, inclusive no que diz respeito ao espaço físico ali atrás do gol e a proposição que se tem no Conselho para um departamento de torcidas.
Bom, em primeiro lugar, a geral belicosa, a geral briguenta, a geral que coloca o time em xeque, que coloca o Grêmio em xeque, que busca, inclusive, que cria problemas de perda de mando de campo, ou então até mesmo eliminação de campeonato, essa geral não tem conversa. Essa geral eu não converso com ela, não tem espaço para conversar. A geral que quer construir uma torcida que efetivamente se dedique ao clube, se dedique ao time, faça animicamente toda a possibilidade de estabelecer uma torcida que seja empolgante, essa nós sentamos. Agora, eu quero te dizer o seguinte, nossa proposta em relação a isso é criar os meios para as torcidas organizadas terem a autossuficiência. E completamente como aconteceu nessa gestão, que nós eliminamos os subsídios permanecerão eliminados. Mas eu quero propor mais uma coisa, eu quero que as torcidas têm o direito de participar e vão participar, se quiserem, de um conselho político que será criado como instrumento do conselho de administração para estabelecer vários debates que o clube precisa, ou seja, todo mundo vai ter voz. E as torcidas organizadas do Grêmio estarão dentro do conselho político para expressar aquilo que pensam a respeito do clube, não apenas torcer, mas vir para dentro e também opinar, fiscalizar, avaliar, sugerir, propor, de modo que nós possamos ter ali também um instrumento político para que elas se manifestem. Nós não somos responsáveis pela geral ter braço político no Grêmio. Não fomos nós que fizemos isso. A geral, na verdade, é uma expressão que acabou se distorcendo. E nessa distorção nós estamos absolutamente, se permanecer nessa linha, nós estamos absolutamente fora de qualquer possibilidade de conciliação. Ok. Obrigado, candidato. Vamos então para o quarto e último tema. Ribeiro Neto. O candidato já abordou um pouco a questão categorias de base na sua resposta sobre o futebol como um todo. Mas a questão que me preocupa e que eu questiono é sobre a qualidade do que vai subir. Se há uma política para melhorar o que vai subir para o grupo principal. Olha, essa pergunta é extremamente importante porque o Grêmio há muito tempo não ganhava campeonatos de base e acabou ganhando 2 esse final de semana. O Grêmio tem uma estimativa que nos próximos 3 anos subirão aproximadamente 30 jogadores, pelo menos 15 em condições de titularidade. O Grêmio tem hoje no seu plantel 15 jogadores da base, que são jogadores formados no Grêmio. E tem também praticamente 5 jogadores na titularidade. Ou seja, a perspectiva do Grêmio se faz exatamente no conceito da base. E o Filipão está vendo isso e nós estamos absolutamente integrados porque as receitas de sucesso do Grêmio sempre foram a mescla da base com jogadores mais experientes. Eu quero identificar uma rede de informações que possam possibilitar cada vez mais a busca de talentos. Eu quero criar no departamento de futebol um departamento que vai gerir as carreiras dos jovens atletas, com cuidados emocionais, psicológicos, financeiros, com cuidados também que dizem respeito à parte atlética e principalmente à parte educacional. Hoje o Grêmio tem um local onde tem lá 150 jovens alojados, o Grêmio tem um local onde atende bem essa criançada e o Grêmio vai buscar não apenas a formação dos 14 para frente, mas vamos buscar dos 12 para frente, não apenas o semi-pronto, mas vamos fazer o ciclo inteiro de formação com aquela característica que somente o Grêmio tem como time emblematizado de formar jogadores culturalmente vinculados a um processo de indignação permanente na busca do resultado. Eu tenho para mim que a base do Grêmio hoje é uma base extremamente diferente e será muito melhor quando tivermos o Eldorado no conceito profissional e base, que é um projeto também de longo prazo, mas que logo em seguida poderemos ter essa questão resolvida. Ok. Muito obrigado, candidato, que também respondeu sobre 4 temas, mas agora ele também tem 1 minuto de considerações finais para explorar um tema que daqui a pouco não foi proposto aqui, não foi debatido aqui, enfim, dá o seu recado ao torcedor do Grêmio. Doutor Romildo Bolzan Júnior. Eu quero dizer ao torcedor do Grêmio o seguinte, o Grêmio vive uma fase de transição e essa fase de transição é uma fase extremamente importante para estabelecer o futuro que nós teremos. Nós vamos sair do Olímpico e vamos chegar na Arena. E vamos chegar com todos os diagnósticos administrativos e também estruturais feitos, para que nós possamos fazer dali uma vida nova, para que nós possamos ali ter uma visão de 50 anos. O Grêmio vai comprar a Arena, o presidente Fábio Koff vai comprar a Arena. Nós vamos ter o presidente Fábio Koff na gestão, nós vamos ter lá ele na vice-presidência de futebol. Nós vamos ter lá o Filipão, vamos ter lá o Duda, nós temos estrutura e estofo político para fazer no futebol um caminho de vitórias. Acreditem nisso, nós já vamos começar a mudar isso no dia 9 de novembro, ganhando o Grenal. Nós vamos ter um bom desempenho no futebol brasileiro a partir desse campeonato, mas temos uma perspectiva de futuro muito melhor. Nossa casa é a Arena, novas conquistas é o futebol e o nosso futuro, com todas essas conjunções realizadas, será, na verdade, um Grêmio absolutamente vencedor, identificado com a sua torcida e capaz de ser revolucionário e um clube absolutamente transparente. Ok. Muito obrigado.